O cheiro de fumo de corda queimado impregnava as tábuas de peroba rosa do balcão do armazém, misturando-se ao odor acre de cachaça barata derramada e ao suor frio que escorria pelas têmporas de Geraldo. Era uma tarde de terça-feira de 1938, mas o ar dentro daquele estabelecimento parecia parado no tempo, espesso e sufocante, como se a própria atmosfera prendesse a respiração diante da desgraça iminente. Helena estava parada atrás do pai, no canto onde a sombra das prateleiras de mantimentos escondia seu vestido de chita desbotado, mas não conseguia esconder a palidez de seu rosto. Ela observava as moscas varejeiras orbitarem, zumbindo com uma insistência irritante sobre um pedaço de queijo curado exposto, e pensou que seu pai, naquele momento, não se diferenciava muito daquele pedaço de comida, exposto, vulnerável e prestes a ser devorado. Do outro lado do balcão, ocupando o espaço com a gravidade de uma tempestade prestes a desabar, estava Tomás Vidal. O coronel da fazenda Espinho de Ferro não precisava gritar para ser ouvido. Sua presença física bastava. Ele tinha os ombros largos de quem derruba boi no braço e mãos que pareciam feitas de raiz de nogueira, calejadas, brutas, descansando sobre a madeira gasta do balcão com uma paciência predatória. Ele girava um anel de sinete de ouro no dedo mínimo, o metal brilhando na penumbra como um olho maligno. "Conte de novo, Geraldo", ordenou Tomás, a voz saindo num estrondo baixo, grave, arranhado pelo tabaco. Não era um pedido. O pai de Helena obedeceu, os dedos trêmulos alisando as notas de dinheiro amassadas e sujas de terra vermelha sobre o balcão. 1, 2, 3... O som do papel roçando na madeira era seco, patético. Helena sentiu o estômago contrair-se. Ela sabia, o pai sabia. E pior de tudo, Tomás sabia que a pilha de dinheiro não chegava nem à metade dos juros acumulados da hipoteca do sítio. Era dinheiro de sangue, fruto da venda das últimas galinhas e do anel de casamento da mãe falecida. Mas diante da montanha da dívida, não passava de poeira. Falta 300, seu Tomás", sussurrou Geraldo, a voz falhando, os olhos fixos nas botas de couro de cobra do fazendeiro, incapaz de encarar o credor nos olhos. "Mas a colheita do feijão tá vindo. Se o senhor der mais 30 dias... Tomás soltou uma risada curta, sem humor, um som seco como galho partindo. Ele se inclinou para a frente, o cheiro de couro cru e água de colônia forte invadindo o espaço pessoal de Geraldo. 30 dias. O tempo não espera o feijão brotar, Geraldo, e o banco não espera a minha paciência acabar. Ela já acabou." Tomás bateu a mão aberta sobre as notas, espalhando poeira. "Isso aqui não paga nem o sal que meu gado lambe numa semana. Eu quero a terra." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena viu os ombros do pai desabarem. A terra era tudo. Sem o sítio, eles seriam retirantes, mendigos na estrada, poeira ao vento. A injustiça queimou na garganta de Helena, um gosto amargo de bile e revolta. Ela olhou para Tomás. Ele era um homem ainda jovem, talvez 30 e poucos anos, mas a dureza em seu rosto o fazia parecer alguém que já tinha vivido 3 vidas de amargura. Dizia-se na vila que ele tinha o coração feito de pedra-sabão, duro e frio, desde que assumira a fazenda sozinho. Sem pensar, guiada por um instinto de preservação que superava o medo, Helena deu um passo à frente, saindo da proteção das sombras. O assoalho rangeu sob sua sapatilha gasta. "A terra fica", disse ela. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava, cortando o ar viciado do armazém. Tomás desviou o olhar do dinheiro e o fixou nela. Foi como se um farol de busca a encontrasse na escuridão. Ele a examinou devagar, dos pés à cabeça, com uma insolência que fez o rosto de Helena arder em brasa. Ele viu o remendo na saia, as mãos calejadas de trabalho na roça, mas viu também o queixo erguido,
os olhos castanhos que faiscavam ódio. Havia anos que ninguém o olhava nos olhos daquele jeito. A maioria baixava a cabeça ou desviava o olhar. Aquela menina, aquela coisinha insignificante, o desafiava. "E quem vai pagar a diferença, menina?" perguntou ele, a voz baixando um tom, tornando-se perigosamente suave. "O Espírito Santo?" "Eu vou", respondeu Helena. Ela sentiu o pai tentar segurar seu braço, mas ela se desvencilhou. "O senhor precisa de cozinheira e lavadeira na casa grande, desde que a velha Joana morreu. A vila inteira comenta que aquela casa está virando um chiqueiro. Eu pago a dívida com serviço." Geraldo engasgou. "Não, Helena, não! Aquele lugar não é para moça de família." Tomás ignorou o pai e manteve os olhos cravados nela. Um sorriso torto, quase imperceptível, curvou o canto de sua boca. Não era um sorriso de alegria, era o sorriso de quem acabou de encontrar uma fraqueza na cerca do vizinho. Ele precisava de alguém, é verdade, mas ter a filha de seu devedor sob seu teto, servindo-o, baixando a crista, aquilo tinha um sabor de poder que o dinheiro não comprava. E havia algo mais, uma curiosidade irritante sobre aquela ferocidade contida num corpo tão frágil. "Serviço, é?" Ele coçou o queixo, a barba por fazer, fazendo um som de lixa. "O trabalho na Espinho de Ferro não é para quem tem dedos finos, Helena. Lá se acorda antes do sol e se dorme depois da coruja. E não tem choro. Chorou. Eu dobro a dívida." "Eu não choro, seu Tomás", mentiu ela, sustentando o olhar, embora por dentro estivesse tremendo como vara verde. "Eu trabalho." Tomás desencostou do balcão, sua sombra engolindo Helena mais uma vez. Ele pegou uma caneta de pena que estava num tinteiro seco ao lado do livro-caixa do armazém. Molhou a ponta na tinta preta, um movimento lento e deliberado. "Pois bem, o pai fica na terra. A filha vem comigo, até o último centavo ser lavado, passado e cozinhado." Ele abriu o livro de dívidas pessoal que carregava, as folhas amareladas estalando. Escreveu uma nota rápida com uma caligrafia angulosa e agressiva. Helena observava a tinta preta brilhar no papel, úmida e definitiva como uma sentença de prisão. Ela estava se vendendo para salvar o pouco que restava da dignidade do pai. Ela seria a criada do monstro. Tomás virou o livro para ela assinar. Helena pegou a caneta. A pena era pesada, quente do toque dele. Ela assinou Helena da Silva, logo abaixo da assinatura dele. As letras dela eram redondas e cuidadosas. As dele, riscos de arame farpado. "Junte seus trapos", disse Tomás, fechando o livro com um baque surdo, levantando uma nuvem de pó. "A charrete sai em 10 minutos. Não gosto de esperar." Ele pegou um carimbo de madeira do bolso do colete, um objeto pesado de latão, e o pressionou sobre a cera quente que ele havia pingado sobre o acordo, num gesto teatral e desnecessário, apenas para marcar território. Ele ergueu o braço e baixou o carimbo com violência. Bam! O som do carimbo batendo na madeira do balcão foi seco, autoritário, final. O eco daquela batida reverberou nas paredes do armazém. Mas antes que o som morresse, ele começou a se transformar. O ban seco da madeira tornou-se rítmico, repetitivo, traque, 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 misturando-se ao rangido de eixos mal lubrificados e ao som de cascos de cavalo batendo na terra batida, enquanto a paisagem da vila ficava para trás, vista através da pequena janela empoeirada da charrete que levava Helena para o seu cativeiro. O traque-traque, hipnótico e monótono das rodas da charrete, triturando o cascalho da estrada, parecia marcar o tempo de uma sentença que se alongava. Helena mantinha as costas retas, rígidas, recusando-se a encostar no banco de couro gasto da boleia, tentando manter uma distância física impossível do homem que conduzia as rédeas ao seu lado. Tomás não dizia uma palavra. O silêncio dele era pesado, sólido,
como uma parede de tijolos, quebrado apenas pelos estalos da língua dele para apressar o cavalo baio e pelo ranger das molas da carruagem a cada buraco na estrada vicinal. A paisagem familiar da vila ficara para trás, substituída por cafezais infindáveis que se estendiam até o horizonte como um mar verde escuro e ondulante. Eram as terras da Espinho de Ferro, um império de terra roxa e lucro, construído sobre a reputação impiedosa daquele homem. Quando a charrete finalmente cruzou o mata-burro da entrada principal, o sol já começava a tingir o céu de um laranja ferido. A casa grande surgiu diante deles, imponente e solitária, no topo de uma colina suave. Não era uma ruína, longe disso. A estrutura era sólida, colonial, com janelas altas e uma varanda que abraçava toda a frente. Mas havia algo morto nela. As persianas estavam fechadas como pálpebras de um gigante adormecido. A pintura branca estava descascada em manchas que lembravam feridas na pele. E o jardim da frente, outrora o orgulho da mãe de Tomás, fora tomado por um mato rasteiro e teimoso que sufocava as roseiras antigas. Era uma casa que respirava abandono, um monumento à solidão masculina, desprovida de qualquer toque de suavidade ou cuidado. Tomás puxou as rédeas com um movimento brusco, fazendo o cavalo estacar diante da escadaria de pedra. A poeira da estrada, levantada pela parada súbita, envolveu a charrete numa nuvem vermelha e asfixiante. Ele desceu primeiro, as botas batendo no chão com aquele som de autoridade inquestionável. Helena esperou um segundo, um instante ingênuo, em que sua educação lhe disse que ele lhe ofereceria a mão para descer. Tomás apenas parou, tirou o chapéu para bater a poeira na coxa e olhou para ela com impaciência. O chão não morde, Helena. Desça. Ele virou as costas e subiu os degraus, as chaves tilintando no bolso. Helena engoliu a humilhação junto com a poeira seca. Ela jogou sua pequena trouxa de roupas no chão e desceu sozinha, o salto do sapato escorregando levemente no estribo de metal. Ao pisar na terra daquela fazenda, sentiu um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura amena da tarde. Ela estava em território inimigo. A porta principal gemeu ao ser aberta, as dobradiças protestando contra a intrusão, liberando um cheiro que atingiu Helena como um soco físico assim que ela cruzou o umbral. Não cheirava a lar, cheirava a tempo parado. Um odor denso de cera velha, tabaco frio, couro mofado e aquele cheiro inconfundível de ar que ficou preso entre quatro paredes por muito tempo. A luz do sol, entrando pela porta aberta, cortou a penumbra do saguão, revelando minúsculas partículas de poeira dançando no ar. Milhares de bailarinas fantasmas, que eram as únicas habitantes daquele lugar até agora. A cozinha fica nos fundos, disse Tomás, sua voz ecoando de forma estranha no teto alto despida da acústica de móveis e tapetes que pareciam ter sido retirados ou cobertos. Ele caminhou até uma mesa de centro e passou o dedo sobre a superfície, deixando um rastro limpo na camada grossa de pó cinzento. Ele mostrou o dedo sujo para ela, um gesto acusatório. Isso acaba hoje. Você não veio aqui para ser visita, veio para ser as mãos que faltam nesta casa. Helena apertou a alça de sua trouxa contra o peito. O ambiente era opressor. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, dando à sala de estar a aparência de um necrotério de memórias. Não havia flores, não havia quadros com cores vivas, apenas retratos a óleo de antepassados carrancudos que pareciam julgar sua presença ali. "Onde eu vou dormir?" perguntou ela, recusando-se a olhar para a sujeira que ele exibia. "No quarto de serviço, ao lado da despensa." Ele apontou para um corredor escuro. "Não espere luxo. Você está aqui para pagar uma dívida, não para tirar férias. O jantar deve estar na mesa às 7. E Helena..." Ele parou, já com um pé na escada que levava ao andar de cima, virando apenas o rosto para olhá-la.
A luz da porta recortava seu perfil, acentuando a linha dura do maxilar e a sombra nos olhos. Não suba ao segundo andar, a não ser que eu chame. O meu mundo começa no primeiro degrau desta escada. O seu termina aqui embaixo. Ele subiu, deixando-a sozinha no silêncio sepulcral do saguão. Helena ficou parada por um momento, sentindo a grandiosidade opressora da casa cair sobre seus ombros. Ela podia ter chorado ali. Podia ter se sentado naquele chão empoeirado e lamentado o destino que a trocara por 300 mil réis. Mas a raiva era um combustível mais potente que a tristeza. Ela caminhou até a janela mais próxima e abriu as cortinas de veludo pesado com um puxão violento, levantando mais poeira, mas deixando a luz entrar. Se essa é a minha prisão, pensou ela, pelo menos ela vai ter luz. As horas seguintes foram uma batalha física. Helena encontrou o quarto de serviço, um cubículo espartano com uma cama estreita de ferro e um crucifixo na parede, mas limpo. Ela trocou o vestido de viagem por um avental grosso de algodão cru, que encontrou dobrado numa gaveta, um tecido áspero que pinicava a pele, lembrando-a a cada movimento de sua nova condição. Ela foi para os fundos da casa, onde um tanque de pedra grande e musgoso a aguardava sob um alpendre coberto por trepadeiras secas. Havia uma pilha de camisas de linho e calças de montaria de Tomás jogadas num cesto de vime, cheirando a suor de cavalo e terra. Ele devia estar acumulando aquilo há semanas. Helena encheu o tanque com a água da bica que vinha direto da nascente da serra. A água estava gelada. Helena mergulhou as mãos e o choque térmico foi imediato, uma dor aguda que subiu pelos pulsos e antebraços, fazendo seus ossos doerem. Ela pegou o sabão de barilha, uma pedra amarela e cáustica, e começou a esfregar o colarinho encardido de uma das camisas do fazendeiro. Esfrega, enxágua, torce. O movimento repetitivo tornou-se um mantra de ódio e sobrevivência. A cada esfregada violenta, ela imaginava que estava limpando não a sujeira dele, mas a dívida do pai. Suas mãos, antes acostumadas a segurar livros escolares ou a agulha de bordado, começaram a ficar vermelhas, a pele das pontas dos dedos enrugando e ardendo com a química forte do sabão e o atrito do tecido grosso. O sol se pôs e o frio da noite rural desceu rápido, trazido pelo vento que uivava nos corredores vazios da casa. Helena continuava no tanque, iluminada apenas por um lampião que ela pendurara no gancho. A água no tanque parecia ter virado gelo líquido. Seus dedos estavam dormentes, sem sensibilidade, garras congeladas que mal obedeciam aos comandos do cérebro. Ela tremia, o frio penetrando a roupa fina, instalando-se na medula. Ela terminou a última peça, torcendo o tecido com força, sentindo os tendões do pulso estalarem. Ao soltar a roupa no cesto de limpos, Helena olhou para suas próprias mãos. Estavam roxas, imóveis, mortas de frio. Ela as levou ao rosto, tentando aquecê-las com a própria respiração, mas o vapor quente de sua boca parecia insuficiente contra o gelo que a envolvia. Foi nesse momento de tremedeira incontrolável, ali, sozinha na escuridão dos fundos daquela mansão hostil, que um som diferente veio de dentro da casa. Não era o ranger da madeira, nem o vento. Era um gemido, um som humano, fraco, abafado. Helena secou as mãos no avental e entrou na cozinha, aguçando os ouvidos. O som vinha de cima, da área proibida. Outro gemido, desta vez seguido de um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído no chão. Esquecendo a ordem expressa de Tomás, guiada por um instinto de alerta, ela correu para a escada. Subiu os degraus 2 a 2, a madeira rangendo sob seus pés. O corredor do andar de cima estava escuro, mas a porta do quarto principal estava entreaberta. Helena empurrou a porta devagar. O contraste foi violento.
Se lá fora suas mãos doíam pelo gelo da água da nascente, ali dentro o ar era uma fornalha. O quarto estava abafado, janelas trancadas, cheirando a doença. Tomás estava deitado na cama, ainda vestido, mas com a camisa aberta, encharcada de suor. Ele se debatia entre os lençóis, o rosto vermelho, transfigurado. O frio cortante das mãos de Helena foi esquecido instantaneamente quando ela se aproximou e, hesitante, tocou a testa dele. A pele de Tomás ardia. Não era apenas calor, era um fogo interno, uma febre avassaladora e delirante que queimava com a intensidade de uma brasa viva, consumindo o homem de ferro de dentro para fora. O calor que emanava do corpo de Tomás não era apenas febre, parecia a irradiação de um forno aberto, uma onda térmica densa e sufocante que transformava o ar daquele quarto fechado em algo sólido e difícil de respirar. Helena recuou instintivamente ao tocar a pele dele, seus dedos gelados formigando com o contraste violento. Ele estava ardendo. O homem que horas antes a olhara com a frieza de um juiz de execução, agora se contorcia entre lençóis de linho empapados, murmurando palavras desconexas, perdido num labirinto onde sua autoridade e suas terras não valiam nada. O quarto, santuário proibido, onde o mundo dele começava, cheirava a cânfora, suor azedo e couro velho. Era um aposento austero, masculino, sem nenhum adorno que sugerisse alegria. Um guarda-roupa maciço de jacarandá dominava uma parede, escuro como um caixão em pé, e sobre a mesa de cabeceira uma moringa de barro suava gotas de água fria, a única coisa fresca naquele inferno particular. Helena olhou para a porta aberta, calculando a fuga. Deixá-lo ali seria justiça? Talvez. Se a febre o levasse, a dívida morreria com ele? Ou ela seria herdada por algum parente distante, ainda mais cruel? A dúvida pairou por um segundo, mas foi varrida pelo gemido rouco que escapou dos lábios rachados dele. Mãe, apaga a luz. Tá queimando. A vulnerabilidade na voz daquele gigante a desarmou. Não era a voz do coronel. Era a voz de um menino assustado no escuro. Helena suspirou, o peso da compaixão, essa maldição dos bons, caindo sobre seus ombros cansados. Ela não podia deixá-lo morrer. Não assim. Helena entrou em ação, correu até a moringa, encheu uma bacia de ágata que estava sobre o lavatório e molhou um pano limpo. Aproximou-se da cama com cautela, como quem se aproxima de uma onça ferida que pode acordar e morder a qualquer instante. Tomás se agitava, as mãos grandes agarrando o ar, lutando contra inimigos invisíveis. Quieto, seu Tomás. Fique quieto, sussurrou ela, a voz firme, mas baixa. Ela colocou o pano úmido na testa dele. O chiado do contato foi quase audível. Tomás arquejou, o corpo inteiro retesando com o choque térmico, e então relaxou, soltando o ar num silvo longo de alívio. Helena aproveitou a trégua. Com movimentos eficientes, desabotoou o restante da camisa dele, expondo o peito largo coberto por uma penugem escura e brilhante de suor. A intimidade do gesto fez o rosto dela corar na penumbra, mas ela afastou o pudor. Ali não havia homem e mulher. Havia enfermeira e paciente. Durante as horas seguintes, o tempo se dissolveu na rotina da febre. Molha o pano, torce, aplica, espera o pano esquentar, repete. Helena sentou-se na cadeira de balanço ao lado da cama, vigiando cada respiração dele. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac monótono de um relógio de parede e pelos delírios de Tomás. Ele falava de cercas rompidas, de dinheiro perdido, de um nome, Ana, que ele repetia com uma dor que fazia Helena desviar o olhar, sentindo-se uma intrusa numa dor que não lhe pertencia. Quem seria Ana? Uma amante? Uma irmã? A mãe que ele chamara antes? Em um momento, perto das 3 da madrugada, a febre atingiu o pico. Tomás começou a tremer violentamente, os dentes batendo. Helena levantou-se num salto.
Ele precisava de calor agora, não de frio. Ela puxou a coberta de lã pesada que estava aos pés da cama e o cobriu, mas ele continuava a tremer. Sem pensar, movida pela urgência, ela segurou as mãos dele. Eram mãos enormes, ásperas, perigosas, mas agora tremiam como as de um velho. Não me deixa sozinho. Tá tudo escuro. Ele sussurrou, os olhos abrindo-se. Eles estavam vidrados, enevoados pela doença, e não focavam nela, mas através dela. Eu tô aqui, respondeu Helena, apertando as mãos dele. Ninguém tá sozinho. Tomás, num reflexo desesperado, puxou a mão dela e a pressionou contra o próprio rosto, contra a barba por fazer que arranhava a palma macia de Helena. Ele buscou o contato, a âncora de realidade naquela tempestade febril. Helena congelou. O toque era íntimo demais, desesperado demais. Ela sentiu a pulsação dele acelerada na têmpora, sentiu o calor da bochecha dele na sua pele. Por um instante, o monstro desapareceu completamente. Ali estava apenas um homem, construído de carne, osso e medo, agarrando-se a ela como se ela fosse a única salvação do mundo. E naquele quarto escuro, iluminado apenas pela chama vacilante de uma vela de sebo, ela era. Uma sensação estranha invadiu o peito de Helena. Não era ódio, o ódio exige distância, e ela estava perto demais. Era uma confusão, uma percepção vertiginosa de que aquele homem que comprava dívidas e humilhava pais de família também sangrava, também temia, também precisava. Ela não retirou a mão. Ficou ali, acariciando desajeitadamente o cabelo empapado dele, até que a respiração dele se regularizou e ele afundou num sono profundo e sem sonhos. Helena adormeceu na cadeira, a cabeça pendendo sobre o peito, exausta. Acordou com a luz cinzenta da manhã filtrando-se pelas frestas da janela. O quarto estava mais frio. O relógio continuava seu tic-tac indiferente. Ela se espreguiçou, sentindo o pescoço rígido, e olhou para a cama. Tomás estava acordado. Ele estava recostado nos travesseiros, pálido, com olheiras profundas, mas o olhar estava limpo. A febre quebrara, e junto com a lucidez, voltara à muralha. Ele a observava com uma mistura de choque e vergonha. Vergonha de ter sido visto fraco, de ter sido cuidado pela filha do devedor, de ter, ele lembrava vagamente, implorado para não ficar sozinho. O que você está fazendo aqui dentro? A voz dele saiu rouca, um rosnado defensivo. Ele puxou o lençol para cobrir o peito nu num gesto quase pudico que contrastava com sua brutalidade habitual. Helena levantou-se devagar, alisando o avental amassado. A mágica da noite, a conexão frágil, estilhaçou-se como vidro. O senhor estava ardendo em febre, seu Tomás. Eu cuidei para que não convulsionasse. Eu não pedi babá, retrucou ele, desviando o olhar para a janela, incapaz de encarar a prova viva de sua fraqueza. Não, quem te deu permissão para subir? Eu disse que seu mundo acabava na escada. E eu disse que pagaria minha dívida com serviço, respondeu Helena, a voz fria, recolhendo a bacia de água turva. Salvar a vida do patrão deve valer algum desconto nos juros. Tomás travou o maxilar. Ele queria gritar, queria expulsá-la, mas a memória do toque fresco da mão dela em seu rosto queimava mais que a febre. Ele se sentia em dívida, e Tomás Vidal odiava dever qualquer coisa a alguém. Saia! Ordenou ele, baixo, sem olhar para ela, e leve essa água suja. Se contar a alguém que me viu assim, eu aumento a promissória do seu pai. Helena sustentou o olhar dele por um segundo a mais do que o necessário, apenas para que ele soubesse que ela não tinha medo. Ela viu a vergonha dele, e isso era uma arma. Sem dizer palavra, ela pegou a bacia e caminhou até a porta. Antes de sair, ela parou ao lado da cômoda onde a vela, que queimara a noite toda, agonizava no castiçal de metal, afogada na própria cera derretida. A chama era apenas um ponto azulado, lutando para existir.
Helena soprou. A vela se apagou instantaneamente. Um fio de fumaça cinza e sinuoso subiu do pavio negro, espiralando no ar parado do quarto. Helena saiu e fechou a porta, deixando Tomás sozinho com seu orgulho ferido. A fumaça da vela continuou a subir, dançando no escuro, mas à medida que se elevava, ela se expandia, perdendo a forma definida, tornando-se mais branca, mais densa e úmida, transformando-se visualmente na neblina espessa e leitosa que cobria o cafezal lá fora, onde o silêncio da manhã escondia o estalo seco de um galho sendo quebrado por uma bota invasora. A neblina leitosa que cobria o cafezal não se dissipou com o nascer do sol. Ela se agarrou aos morros da fazenda Espinho de Ferro como um fantasma teimoso, abafando os sons e transformando as fileiras de arbustos em silhuetas indistintas e ameaçadoras. O ar estava impregnado com o cheiro de terra molhada pelo orvalho e o odor verde, quase metálico, das folhas de café. Na varanda da casa grande, Tomás Vidal tentava se manter de pé, agarrado ao guarda-corpo de madeira bruta. Suas pernas ainda tremiam, uma herança maldita da febre da noite anterior, e ele sentia o suor frio escorrer pelas costas sob a camisa de dormir. Ele se sentia oco, drenado, uma casca do homem que costumava ser. Seus olhos, contudo, permaneciam afiados, varrendo o horizonte branco em busca da fonte do som que o arrastara da cama, o estalo seco e rítmico de alicates cortando arame farpado. Clac, clac. O som vinha da divisa norte, onde as terras dele encontravam as do Major Valadares, um abutre que rondava a Espinho de Ferro há anos, esperando exatamente por um momento de fraqueza como aquele. Tomás praguejou, tateando o cinto em busca do coldre que não estava lá. Ele estava desarmado, fraco e exposto. A impotência subiu-lhe à garganta como bile. Ele era um leão sem dentes, assistindo as hienas cercarem sua carcaça. Foi então que a porta da sala se abriu com um estrondo. Helena passou por ele como um vendaval silencioso. Ela não usava mais o avental de cozinheira. Vestia uma jaqueta de lona velha que pertencera ao pai de Tomás, grande demais para seus ombros estreitos. E nos pés, as botas de montaria enlameadas que ela calçara às pressas. Mas o que fez o sangue de Tomás gelar não foi a indumentária, e sim o que ela carregava nas mãos, a espingarda de cano duplo, calibre 12, uma arma pesada, de coice brutal, que repousava habitualmente sobre a lareira. "O que você pensa que está fazendo, menina?" rosnou Tomás, tentando bloquear o caminho dela, mas seu corpo não obedeceu à urgência de sua voz. Ele cambaleou. "Essa arma vai deslocar seu ombro antes que você acerte uma vaca a 2 metros. Helena parou no primeiro degrau da escada da varanda. Ela se virou e o olhar que lançou a ele não tinha nada da serva submissa ou da enfermeira gentil da madrugada. Seus olhos castanhos estavam duros, límpidos, focados. "O senhor mal consegue ficar em pé, seu Tomás. Se cortarem a cerca norte, o gado foge para o brejo do Valadares. E gado no brejo dele vira gado dele." Ela ajeitou a coronha da arma sob o braço, o peso do aço frio contra suas costelas parecendo dar-lhe uma gravidade nova. "Eu não trabalhei até minhas mãos sangrarem para ver o pagamento da minha dívida fugir pelo pasto." Ela não esperou resposta. Desceu os degraus e correu em direção à névoa, engolida pelo branco. Tomás ficou ali, paralisado pelo choque e por uma admiração relutante que ele não queria admitir. Aquela mulher estava defendendo o patrimônio dele não por lealdade, mas por uma lógica ferrenha de sobrevivência. Ou seria apenas isso? Helena avançou pelo mato alto, o orvalho encharcando a bainha de sua saia improvisada. O coração batia na garganta, um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos, mas suas mãos suadas seguravam a nogueira da espingarda com firmeza. Ela ouviu vozes masculinas, risadas abafadas. Eram 3 homens, capangas do major. Estavam enrolando o arame farpado cortado, abrindo uma passagem larga o suficiente para passar uma boiada. "Ei!"
O grito dela saiu agudo, mas cortante. Os homens pararam e se viraram. O mais alto deles, um sujeito com cicatrizes de varíola no rosto e um cigarro de palha no canto da boca, sorriu ao vê-la. Um sorriso feio, lascivo, de quem vê uma presa fácil. Olha só, Zé. O coronel mandou a cozinheira para espantar a gente. Ele deu um passo à frente, soltando o alicate. Você trouxe café, boneca? Ou veio trazer outra coisa? O medo tentou paralisar as pernas de Helena, mas ela lembrou-se do pai, do armazém, da humilhação. Lembrou-se de Tomás febril segurando sua mão. Aquela terra era o inferno dela, sim, mas era o seu inferno. Ninguém a tomaria. A terra tem dono, disse ela, erguendo o cano da arma. O metal pesava 1 tonelada. E o dono mandou avisar que invasor aqui vira adubo. O homem riu alto, uma gargalhada que espantou os pássaros. Essa espingarda é muito grande para você, menina. Larga isso antes que se machuque e vem cá que eu te ensino a... Ele não terminou a frase. Helena não hesitou. Ela não mirou no homem, não era uma assassina, mas mirou no tronco de uma árvore podre a meio metro da cabeça dele. Ela puxou o gatilho. Cabum! O estampido foi ensurdecedor, rasgando o silêncio da manhã como um trovão. O coice da arma foi brutal. A coronha de madeira golpeou o ombro de Helena com a violência de um martelo, jogando-a um passo para trás. A dor foi imediata, aguda, irradiando pelo braço e pescoço, mas ela não largou a arma. A fumaça de pólvora acre e cinzenta subiu do cano, misturando-se à neblina. O homem da varíola se jogou no chão com um susto, o cigarro caindo na lama. A árvore ao lado dele explodiu em lascas de madeira. O riso morreu instantaneamente. "O outro cano está carregado!" gritou Helena, engatilhando o segundo percutor com o polegar trêmulo mais visível. "E nesse, eu não vou mirar na árvore." Os invasores se entreolharam. A brincadeira acabara. Ali não estava uma cozinheira assustada, estava uma mulher com uma calibre 12 e nada a perder. Praguejando, recolheram os alicates e recuaram para a névoa, desaparecendo como ratos. Helena ficou parada, respirando ofegante, o cheiro de enxofre ardendo no nariz. O ombro pulsava de dor. Quando a adrenalina começou a baixar, as pernas dela cederam. "Você é louca!" A voz veio de trás. Tomás chegara arrastando-se, apoiado numa cerca velha. Ele estava pálido, suado, mas olhava para ela com uma intensidade que queimava. Ele vira tudo. Ele vira a menina enfrentar 3 homens armados por causa de uma cerca velha e de um patrão ingrato. Ele olhou para a marca vermelha que começava a se formar no ombro dela, onde a roupa estava amassada pelo impacto. "Eles iam levar o gado", disse ela, a voz tremendo, agora que o perigo passara. Ela baixou a arma, sentindo-se subitamente exausta. Tomás não agradeceu. Ele não sabia como agradecer. A gratidão era uma língua estrangeira para ele. Mas ele se aproximou e, com a mão ainda febril, tocou o ombro dela sobre o local do impacto. Não foi um toque de desejo, nem de carinho. Foi um toque de reconhecimento, de respeito. O toque de um guerreiro saudando o outro. "Vai ficar roxo", murmurou ele, os olhos escuros presos nos dela. A barreira entre patrão e serva, que já havia trincado na noite da febre, agora desmoronava sob o peso da pólvora e da coragem. Ele percebeu, com um terror surdo, que a dívida estava se invertendo. Ele é que devia a ela agora. "Dói", admitiu Helena, fazendo uma careta. "A dor ensina", disse ele, recuando a mão como se tivesse se queimado. "Vamos voltar. O major não vai tentar de novo hoje." Mas a imagem dela com a arma, o cabelo desgrenhado pela umidade e o fogo nos olhos ficaria gravada na retina dele. E a dor física no ombro dela, aquele latejar rítmico causado pelo coice violento da espingarda que a empurrara para trás, parecia ecoar no tempo, transformando-se numa força física diferente, mas igualmente bruta.
A sensação de ser empurrada para trás pelo impacto da arma se fundiu com a sensação vertiginosa de ser puxada bruscamente pela cintura, num movimento de recuo forçado, enquanto os pés de Helena tropeçavam não na lama, mas no assoalho encerado do salão de festas da vila, dias depois, sob as luzes amareladas dos lampiões e o olhar furioso de Tomás. A dor no ombro de Helena, aquele latejar surdo deixado pelo coice da espingarda dias antes, parecia ter atravessado o tempo e o espaço, transformando-se agora em uma força centrífuga que a desequilibrava. Mas não era o recuo de uma arma que a jogava para trás. Era a mão firme, grande e implacável de Tomás Vidal que a puxava pela cintura num movimento de posse que fez o mundo ao redor girar em um borrão de luzes amarelas e sombras dançantes. Helena tropeçou, seus sapatos de verniz, um par antigo que ela resgatara do fundo da mala, derrapando no assoalho encerado com serragem do salão paroquial da vila. O ar estava saturado, pesado, uma mistura inebriante de pólvora queimada dos fogos de artifício que estalavam lá fora, o cheiro doce de pipoca e quentão e o odor almiscarado de centenas de corpos aglomerados no calor da festa da padroeira. O som da sanfona era ensurdecedor, um forró arrastado e melancólico que parecia ditar o ritmo da respiração de todos ali. Tomás não perguntou se ela queria dançar. Ele simplesmente a tomou. Seu braço direito era uma barra de ferro em volta da cintura dela, mantendo-a colada ao seu corpo com uma proximidade escandalosa para os padrões da época, ignorando os sussurros das matronas sentadas nos bancos laterais. Ele vestia seu terno de linho branco, engomado, que contrastava com a pele bronzeada pelo sol e a barba aparada rente, mas seus olhos... Os olhos de Tomás estavam escuros, tempestuosos, varrendo o salão com a ferocidade de um cão de guarda que acaba de avistar um intruso no terreiro. "O senhor está me machucando", sussurrou Helena, tentando criar 1 milímetro de distância entre o peito dela e o dele. O cheiro dele, tabaco, sabonete de barbear e aquela aura elétrica de perigo a envolvia como uma rede. "E você está sorrindo para quem não deve", retrucou ele, a voz rouca perto do ouvido dela, vibrando contra os ossos de Helena. "Eu te trouxe para carregar as compras, não para ser a atração da quermesse." Era mentira e ambos sabiam. As compras estavam feitas há horas, esquecidas na charrete. Tomás a trouxera porque a solidão da casa grande se tornara insuportável, e a ideia de deixá-la sozinha na fazenda, longe de sua vista, o corroía com um ciúme irracional que ele se recusava a nomear. Ele a vestira com um vestido novo, comprado por necessidade, segundo ele, azul marinho, simples mas elegante, que realçava a curva do pescoço dela. E agora, vendo como os outros homens da vila a olhavam, não como a serva endividada, mas como a mulher misteriosa que domara o coronel da Espinho de Ferro, Tomás sentia o sangue ferver. A música mudou, ficou mais lenta. Tomás girou Helena no salão. Seus movimentos eram fluidos, surpreendentemente graciosos para um homem daquele tamanho, mas carregados de tensão. Helena sentiu o calor da mão dele queimando através do tecido do vestido. Ela olhou para cima, tentando decifrar o rosto dele sob a luz trêmula dos lampiões a gás pendurados nas vigas. Havia raiva ali, sim, mas havia também uma fome desesperada. Ele olhava para a boca dela como um homem morrendo de sede olha para um poço envenenado, querendo beber, mas sabendo que pode ser fatal. Foi quando a música parou para o intervalo do leilão de prendas. Tomás afrouxou o aperto, mas não a soltou. Eles pararam perto da mesa de bebidas. Helena, ofegante, tentou ajeitar o cabelo que escapara do coque. "Aceita uma flor, senhorita?" A voz era jovem, límpida, desprovida da gravidade e das cicatrizes que marcavam a voz de Tomás. Helena virou-se. Diante dela estava Bento, o filho do farmacêutico,
Um rapaz de 20 anos, rosto liso, cheirando a água de lavanda, com um sorriso aberto e ingênuo que desconhecia a crueldade do mundo. Ele estendia para Helena uma rosa feita de papel crepom vermelho, presa num arame verde, uma prenda simples da barraca de pescaria. "É a mais bonita da festa", disse o rapaz, corando. "Combina com a senhora." Helena sentiu um calor subir as bochechas. Não era paixão, era gratidão. Gratidão por ser vista como uma moça normal, digna de uma corteja, e não como uma propriedade ou um problema contábil. Ela estendeu a mão para pegar a flor, um sorriso genuíno e suave, curvando seus lábios. "Obrigada, é muito gentil da sua..." A frase morreu na garganta. Antes que os dedos de Helena tocassem o papel, uma mão grande e calejada interceptou o gesto. Tomás arrancou a flor da mão do rapaz com uma violência desnecessária. O movimento foi rápido como o bote de uma cobra. O silêncio caiu sobre o pequeno círculo ao redor deles. Bento recuou, assustado, o sorriso desaparecendo. Tomás segurava a flor de papel delicada em seu punho fechado. Ele olhou para o rapaz com um desprezo que poderia secar uma plantação inteira. "A senhorita não precisa de papel, rapaz", disse Tomás, a voz baixa, mas audível o suficiente para humilhar. "Ela tem trabalho a fazer, e você tem que voltar para a saia da sua mãe antes que se machuque." Eu só queria..." gaguejou Bento. "Suma", rosnou Tomás. E a ameaça implícita nos olhos do fazendeiro fez o rapaz dar meia volta e desaparecer na multidão. Helena olhou para Tomás, chocada. A vergonha queimava seu rosto. "Por que o senhor fez isso? Ele era só um menino." "Porque o que é meu, Helena", explodiu ele, esquecendo-se de onde estavam. "A dívida é minha, o trabalho é meu, o tempo é meu. Eu sou uma dívida para o senhor. Ou sou uma pessoa?" Helena o desafiou, os olhos marejados de raiva. "O senhor age como se eu fosse gado marcado." Tomás não respondeu. Ele olhou para a flor de papel em sua mão. Aquele objeto ridículo, frágil, símbolo de um afeto inocente que ele, Tomás, jamais conseguiria oferecer. Ele não sabia ser doce. Ele só sabia ser dono. A frustração, o desejo reprimido e a consciência de sua própria monstruosidade fizeram sua mão se fechar lentamente. Helena observou, hipnotizada e horrorizada, enquanto os dedos fortes de Tomás esmagavam a flor. O papel crepom vermelho estalou e gemeu sob a pressão crac, crac, dobrando-se, rasgando-se, transformando-se de uma rosa em uma bola informe e amassada de celulose colorida. Ele apertou até os nós dos dedos ficarem brancos, canalizando toda a sua fúria naquele gesto destrutivo. A textura rugosa e amassada do papel vermelho na mão dele parecia preencher todo o campo de visão de Helena, mas num piscar de olhos, aquele amontoado de papel se metamorfoseou. As dobras do crepom se aplanaram. Ganharam linhas pautadas e números escritos em tinta preta, transformando-se na página grossa e amarelada do livro-caixa, que Tomás agora apertava com a mesma violência, sozinho em seu escritório, enquanto a tempestade lá fora tentava derrubar o mundo. O papel amassado na mão de Tomás não era mais a flor vermelha da quermesse. Sob a luz amarelada e vacilante do lampião a querosene, a textura rugosa se transformara na página grossa e pautada do livro-caixa da fazenda. Lá fora, o mundo parecia estar acabando. Uma tempestade de verão, daquelas que arrancam telhas e derrubam gameleiras centenárias, desabava sobre a casa grande com uma fúria bíblica. A chuva martelava o telhado de zinco do escritório com um ruído ensurdecedor, contínuo, semelhante ao som de milhares de pedras sendo despejadas de uma só vez, isolando aquele cômodo do resto do universo. Dentro, o ar cheirava a ozônio, tabaco velho e a eletricidade estática de dois corpos prestes a colidir.
Tomás estava debruçado sobre a mesa de carvalho maciço, a caneta de pena suspensa no ar, a ponta pingando uma gota de tinta preta que se espalhou no papel como uma mancha de óleo. Ele encarava os números. A aritmética era simples, fria, impiedosa. Ele somara as colunas 3 vezes, subtraíra o valor da colheita salva, o custo da mão de obra de cozinheira, lavadeira e enfermeira. O resultado final, circulado ali no canto da página, gritava uma verdade que ele se recusava a aceitar. Saldo 0. Ela estava livre. Helena pagara a dívida. Um relâmpago rasgou o céu lá fora, iluminando o escritório com um clarão branco e fantasmagórico que fez as sombras dos móveis saltarem nas paredes. O trovão veio logo em seguida. Um estrondo que fez o assoalho tremer e os vidros das janelas vibrarem em seus caixilhos. Tomás fechou o punho sobre a mesa, amassando a página dos cálculos. Ele não podia deixá-la ir. A ideia de acordar na manhã seguinte e encontrar a casa vazia novamente, de ouvir apenas o eco de seus próprios passos naquele mausoléu empoeirado, causou-lhe um pânico físico, um aperto no peito mais doloroso que a febre da malária. "O cálculo está errado", murmurou ele para si mesmo, a voz rouca abafada pelo barulho da chuva. "Tem que estar errado. O vestido azul e a comida. Eu não cobrei a comida." A porta do escritório se abriu, não com o rangido tímido de quem pede licença, mas com a firmeza de quem busca uma sentença. Helena entrou. Ela trazia uma bandeja com café, mas suas mãos tremiam, fazendo a xícara tilintar contra o pires. Ela estava pálida, os cabelos presos num coque frouxo, alguns fios soltos colados à testa pelo calor úmido da tempestade. Ela sabia. Ela vira ele trancado ali há horas. Ela sentia que o fim do contrato pairava no ar. "O café, seu Tomás", disse ela, pousando a bandeja sobre uma pilha de livros de direito agrário que ele nunca lia. Ela não recuou. Ficou ali, de pé, do outro lado da mesa, separada dele pela barreira de madeira e pelos segredos não ditos. Tomás não olhou para o café. Ele olhou para ela, para a curva do pescoço, para as mãos calejadas pelo trabalho que ele impusera, para os olhos que, meses atrás, o miravam com ódio e agora o miravam com uma expectativa ansiosa e indecifrável. "Eu refiz as contas, Helena", mentiu ele, fechando o livro bruscamente. O baque foi engolido por outro trovão. "Você esqueceu os juros de mora e o custo do alojamento." Helena estreitou os olhos. Ela conhecia aquele tom. Era o tom do negociante, do trapaceiro que tenta vender gado doente como se fosse premiado. "Eu sei contar, Tomás", disse ela, abandonando o seu pela primeira vez naquela sala. "E sei que meu trabalho valeu mais do que 300 mil réis. Eu salvei seu gado. Eu salvei sua vida naquela cama. Quanto custa isso no seu livro?" Tomás levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no chão com um guincho agudo. Ele contornou a mesa, avançando sobre ela como uma tempestade particular. "Eu decido o que vale aqui. Eu sou a lei nesta terra", gritou ele, tentando usar a raiva para cobrir o desespero. "Você ainda me deve. Você me deve o vestido que rasgou no mato. Você me deve a honra que eu te dei ao te deixar entrar nesta casa." "Honra?" Helena riu, um som quebrado, incrédulo. Ela não recuou desta vez. Ela deu um passo em direção a ele, encurtando a distância perigosa. "Você chama de honra me fazer esfregar suas roupas até meus dedos sangrarem? Você chama de honra me exibir na festa como um troféu e depois me trancar aqui? Isso não é dívida, Tomás. Isso é cativeiro, é proteção!" Rugiu ele, e a confissão escapou antes que ele pudesse contê-la. "Lá fora eles te olham como carne. Aquele moleque farmacêutico, ele não sabe quem você é. Ele não viu você com a espingarda na mão. Ele não viu você segurando a febre.
O silêncio que se instalou entre os dois foi mais alto que a chuva. Helena parou, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. As palavras dele pairaram no ar, pesadas, carregadas de um significado que ia muito além do dinheiro. "O que você quer de mim, Tomás?" perguntou ela, a voz baixando para um sussurro intenso, os olhos cravados nos dele. "Você quer o meu trabalho? Você quer o dinheiro do meu pai? Ou você só não suporta a ideia de que eu não precise mais de você?" Tomás estava encurralado. A verdade estava ali, nua e crua, despida de hipotecas e contratos. Ele olhou para a boca dela, entreaberta, desafiadora. Ele olhou para a vida que ela trouxera para aquela casa morta. "Eu não quero o dinheiro", sussurrou ele, a voz falhando, rouca de emoção reprimida. Ele ergueu a mão, hesitando, e tocou o rosto dela. Desta vez, não havia febre para justificar o toque. Havia apenas a pele dela, macia e quente sob seus dedos ásperos. "Eu invento dívidas, Helena, porque se eu disser que você está livre, você vai embora. E se você for embora, essa casa cai em cima da minha cabeça." Helena sentiu as lágrimas subirem quentes. O monstro não era um monstro. Era um homem solitário, aterrorizado pelo amor que sentia e não sabia expressar. "Então, pare de cobrar", disse ela, inclinando o rosto contra a mão dele, "e comece a pedir." A barreira se rompeu. Tomás soltou um som que parecia um soluço sufocado e a puxou para si. Não houve gentileza no gesto. Houve fome. Seus braços envolveram a cintura dela, esmagando-a contra seu peito, tentando fundi-la a ele. Quando ele a beijou, foi com a violência de uma represa que estoura. Foi um beijo com gosto de café amargo e desespero, de meses de olhares desviados e silêncios tensos. Helena correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo para agarrar os cabelos da nuca dele, puxando-o para mais perto, reivindicando aquele homem difícil como seu. Lá fora, o céu parecia querer partir a terra ao meio. Um trovão final, apocalíptico, sacudiu as fundações da casa grande, fazendo a luz do lampião piscar e morrer, mergulhando-os na escuridão absoluta, onde apenas a respiração ofegante e o toque febril dos dois existiam. Mas a fúria da tempestade não durou para sempre. Aquele último trovão, que parecia o fim do mundo, foi ecoando, rolando pelas montanhas, ficando cada vez mais distante e grave, até se extinguir completamente. O som do trovão foi substituído gradualmente por um silêncio úmido e gotejante. E então, rompendo esse silêncio, surgiu o canto rouco e solitário de um galo na alvorada. A escuridão do escritório se dissolveu, a luz cinza e violenta da tempestade dando lugar, suavemente, ao dourado pálido e promissor do sol nascendo, iluminando a varanda onde a neblina da manhã começava a se levantar. O dourado pálido e promissor do sol nascendo não apenas iluminou a varanda, mas incendiou as gotas de chuva que ainda pendiam das folhas das samambaias e das telhas de barro, transformando a fachada da casa grande em um santuário cintilante de luz e água. O ar estava purificado, fresco, com aquele cheiro penetrante de terra roxa lavada, de capim-limão e de renascimento que só existe nas manhãs pós-tempestade no interior. Helena estava parada no topo da escadaria, o mesmo lugar onde, meses atrás, ela descera da charrete como uma prisioneira. Agora, ela vestia suas próprias roupas, o vestido simples de chita que chegara com ela, limpo e passado. E aos seus pés repousava a pequena mala de papelão fechada com barbante. Ela olhou para a estrada. A lama vermelha brilhava, úmida e convidativa, serpenteando pelos morros até sumir na direção da vila. O caminho estava aberto. Não havia cercas, não havia capangas, não havia dívidas. A liberdade tinha o cheiro do vento que balançava os cafezais, mas, estranhamente, Helena sentia um peso de chumbo no peito, uma âncora invisível que a prendia àquele chão.
Seu coração batia num ritmo descompassado, não de medo, mas de uma saudade antecipada. Como era possível sentir falta de uma prisão? Como era possível que a ideia de voltar para a casa do pai, para a segurança da vida antiga, parecesse agora um exílio? A porta atrás dela se abriu. Desta vez, não houve estrondo, nem o ranger de dobradiças enferrujadas. Helena havia olhado todas elas semanas atrás. Tomás saiu para a varanda. Ele parecia ter envelhecido 10 anos na noite anterior, mas também parecia mais leve, como se tivesse se despido de uma armadura pesada demais para carregar. Ele estava barbeado, cheirando a sabão de coco e café fresco, vestindo uma camisa branca impecável, mas seus olhos evitavam os dela, fixando-se num ponto distante no horizonte, onde os urubus planavam em círculos preguiçosos. Ele caminhou até ela, parando-a a uma distância respeitosa, sem invadir seu espaço. Em suas mãos grandes, que tantas vezes ela vira fechadas em punhos de raiva, ele segurava um envelope pardo e uma folha de papel dobrada. "O rio baixou", disse ele, a voz calma, desprovida daquele trovão habitual. "A estrada dá passagem. O Geraldo deve estar preocupado com a chuva." Helena virou-se para ele. A luz do sol revelava as linhas de cansaço no rosto dele, a vulnerabilidade que ele tentara esconder com gritos e ordens. "É verdade", respondeu ela num fio de voz. "A chuva foi forte." Tomás estendeu a mão. "Tome." Helena pegou os papéis. O primeiro era a promissória do pai, a sentença de morte do sítio da família. Estava rasgada ao meio, inutilizada, com a assinatura dele, quitado, escrita com força sobre os valores. O segundo era o envelope. Estava pesado. "O que é isso?" perguntou ela, sentindo a textura grossa do papel. "O seu salário", respondeu Tomás, enfiando as mãos nos bolsos da calça, olhando para as próprias botas. "Fiz as contas, Helena. As contas certas dessa vez. O serviço de enfermeira, de cozinheira, de gerente e o adicional de periculosidade por enfrentar bandidos armados." Um sorriso triste, quase imperceptível, tocou os lábios dele. "É mais do que a dívida. O troco é seu. Dá para comprar sementes novas para o seu pai. Dá para comprar um vestido de noiva, se quiser." Helena abriu o envelope. Havia dinheiro ali, muito dinheiro. O suficiente para recomeçar a vida longe da Espinho de Ferro, longe daquele homem complicado e quebrado. Era a alforria completa. Ele não estava apenas abrindo a porta. Ele estava construindo uma ponte de ouro para que ela fosse embora. "Você está me mandando embora?" A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrá-la, carregada de uma mágoa irracional. Tomás finalmente levantou os olhos e a encarou. A dor naqueles olhos escuros era tão crua, tão palpável, que Helena teve vontade de desviar o olhar. "Eu estou te libertando, Helena." A voz dele falhou. "Ontem à noite, eu quase cometi o erro de achar que podia te prender aqui com beijos, já que não podia mais te prender com dívidas. Mas amor de dono não é amor, é posse. E eu cansei de ser o dono de tudo e não ter nada." Ele deu um passo para trás, em direção à porta da casa. A sombra do alpendre cobriu seu rosto, escondendo a umidade que brilhava em seus olhos. "A charrete está pronta lá embaixo. O peão vai te levar. Seja feliz, Helena. Você merece um homem que te dê flores, não ordens." Tomás girou nos calcanhares. Foi um movimento lento, de derrota. Ele estava voltando para a sua escuridão, para o silêncio dos corredores vazios, para a vida de monstro solitário na torre, convencido de que a única forma de amá-la era deixá-la partir. Ele colocou a mão na maçaneta da porta, o metal frio sob sua palma sendo a única realidade que lhe restava. Helena olhou para o envelope em sua mão, olhou para a estrada livre, olhou para as costas largas de Tomás, curvadas sob o peso da renúncia. Ela pensou no pai, no armazém, na vida pequena e segura da vila. E então pensou no cheiro de tabaco e chuva, na mão febril,
segurando a dela, na proteção feroz no salão de festas, no beijo desesperado no escritório. A liberdade não estava na estrada. A liberdade estava em escolher onde ficar. Ela abriu os dedos. O envelope caiu primeiro, planando suavemente até o chão de madeira. Depois, ela soltou a mala. Tum! O som da mala de papelão batendo contra o assoalho da varanda foi seco, pesado e definitivo. Ele cortou o ar da manhã com mais autoridade do que qualquer grito do coronel. Tomás congelou. A mão dele parou na maçaneta. Ele não se virou imediatamente, como se tivesse medo de que o som fosse uma alucinação de sua mente esperançosa. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio elétrico, vivo, preenchido pelo canto dos sabiás e pelo som acelerado da respiração dele. "O café vai esfriar, Tomás", disse Helena. Sua voz estava firme, clara, a voz da mulher que enfrentara bandidos e febres. "E essa casa é grande demais para um homem só. Ela precisa de uma dona, e o dono precisa de alguém que saiba fazer as contas certas." Tomás virou-se lentamente. Ele olhou para a mala no chão. Olhou para o dinheiro espalhado, ignorado como se fosse lixo, e finalmente olhou para ela. A descrença em seu rosto foi se dissolvendo, dando lugar a uma iluminação que parecia vir de dentro, competindo com o próprio sol. "Helena", ele sussurrou, o nome dela soando como uma prece atendida. "Você sabe o que está dizendo? Se ficar, não tem mais volta. Eu não sou um homem fácil." "Eu não gosto de coisas fáceis", respondeu ela, dando um passo em direção a ele, cruzando a fronteira invisível entre a partida e a permanência. "Eu gosto do que é meu." Tomás desceu os degraus da varanda que os separavam em 2 passadas largas, ignorando qualquer decoro, qualquer barreira. Ele a alcançou. E desta vez não a puxou com violência, mas a envolveu com uma devoção trêmula. Ele segurou o rosto dela entre as mãos calejadas, olhando-a como se ela fosse a única chuva após uma seca de 100 anos. "Minha", murmurou ele contra a testa dela, uma promessa, não uma ordem. "Minha vida, minha paz." Quando ele a beijou, sob a luz dourada da manhã, não havia mais tempestade, nem dívida, nem medo. Havia apenas o encontro de 2 solidões que decidiram habitar o mesmo teto. O cheiro do café fresco vindo da cozinha invadiu a varanda, misturando-se ao perfume das flores que renasciam no jardim, selando aquele pacto silencioso. Helena fechou os olhos, entregando-se ao abraço daquele homem que ela domara não com força, mas com a coragem de ficar. A mala continuou no chão, esquecida, enquanto o sol subia alto no céu, iluminando a estrada vazia por onde ninguém partiria naquele dia, nem nunca mais.